E aí, time? Muito bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Palavra. Seja muito bem-vindo e bem-vinda você que está ao vivo aqui comigo. Você que está assistindo essa live gravada, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está assistindo. Mas hoje a gente está aqui sem iluminação. Estou aqui no quarto do hotel. Não sei se a internet está boa. Estou fazendo justamente para tirar qualquer tipo de perfeccionismo, para cumprir com aquilo que eu fui chamado, independente da condição, independente da situação, independente de iluminação, de microfone, de qualquer coisa, vamos fazer. Inclusive, eu até esqueci o carregador do notebook lá em São Paulo, velho. Mas vamos embora, vai ser poderoso. Bom dia, gente. Turma, seguinte. Hoje eu vou direto ao ponto. A live vai ser rápida, no máximo 20 minutos, tá? Pra gente entregar o conteúdo aqui e aplicar. Então peço para vocês que estão aqui, separem perguntas para fazer enquanto a gente vai falando e conversando, beleza? Se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, o tema de hoje é seja forte e corajoso em meio às batalhas, tá? Seja forte e corajoso em meio às batalhas. Então, vamos embora, separa a pergunta aí. Hoje não vou ficar esperando também ninguém entrar não, só vou entregar o conteúdo, aí vocês mandam a pergunta, a gente troca uma ideia e todo mundo sai daqui bem. Show de bola? Então, seja forte e corajoso em meio às batalhas. É engraçado que quando a gente aceita a Cristo e começa a viver e trilhar esse caminho, de cristão de fato, porque existe uma diferença entre você ouvir e acreditar em Deus, em Cristo, e existe uma diferença entre você viver aquilo que Ele deixou pra gente. Existe uma diferença entre você apenas acreditar e você viver de fato o Evangelho. E para quem vive de fato, não é algo doce. Para quem vive de fato é algo, é renúncia, é muito sacrifício que a gente tem que fazer em prol daquilo que a gente acredita. Então o que acontece? Muitas das vezes, na verdade a maioria das vezes, a gente vai enfrentar batalhas como cristão. A gente vai enfrentar batalhas como filhos de Deus. Porque uma vez que a gente se torna filho, o outro lado quer fazer de tudo para impedir. Porque uma pessoa que já está nas trevas não é ameaça para ninguém, mas uma pessoa que está na luz e querendo tirar outras pessoas das trevas para a luz, essa pessoa se torna uma ameaça para o inferno. Então, nós que estamos aqui toda segunda, quarta e sexta buscando evoluir, você que está buscando evoluir, você que está buscando crescer, você que está buscando se desenvolver, saiba que vai ter batalhas, porque você é uma pessoa que está querendo, você é uma pessoa que já saiu das trevas e agora está caminhando para a luz e querendo arrastar outras pessoas para você com a luz. Então você vai enfrentar batalhas. Só que aí é que eu quero chegar num ponto, que eu sempre estou dizendo isso aqui. Tá tudo escrito na palavra. E tudo aquilo que é escrito não pode ser apagado nem mudado aqui na palavra. Não pode ser mudado nem apagado. Tá, algo é escrito. Então, muitas das vezes o que nos falta é confiar de fato naquilo. Porque a gente vai ter batalha, certo? Mas aqui em Josué, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ou seja, está escrito que não é para a gente ter medo, porque foi Deus que ordenou para a gente. O próprio Deus está dizendo, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então olha a promessa. A promessa é, o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então olha que promessa absurda. Você vai estar protegido e Deus vai estar com você em todos os caminhos que você andar. Olha que promessa. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Então,
Deus não nos deu um espírito de medo e de timidez para a gente ficar acuado e não se posicionar, mas Ele nos deu um espírito de poder, está escrito, de amor e de domínio próprio, para a gente dominar as nossas próprias vontades. Eu curti aí, eu tô vendo que o Jefferson tá aí, ele participou lá da palestra que a gente fez aqui, o Avivamente, e cara, ele foi completamente ativado, né, Jefferson? E é sobre isso, é sobre ser ativado e fazer acontecer e tocar o terror em tudo, porque a gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar em meio às batalhas. Porque em meio a uma batalha, se a gente não se posiciona, a gente se acua e a gente deixa isso submergir a gente começa a mergulhar dentro dos problemas das batalhas, cara, a conta não vai fechar. Quando você se submete a algo a uma situação ruim, a uma condição ruim, quando você se submete a isso, você está dizendo para você mesmo que você está deixando que as tempestades elas cheguem até você e acabam com tudo. Só que o ponto que eu quero chegar é: seja forte e corajoso em meio às batalhas, porque tem uma ordenança de Deus para a gente dizendo que Ele está com a gente por onde a gente andar. Então isso não é uma simples fala, é uma ordenança, é uma promessa de Deus para a gente. E está na palavra, está escrito que traga à memória aquilo que nos traz esperança. Tem outro também, escreva na tábua aquilo que você quer, algo do tipo, está escrito também. Então, traga à memória aquilo que nos dá esperança e escreva. Ou seja, Deus está dizendo para a gente relembrar aquilo que nos traz esperança e escrever os nossos objetivos, nossos sonhos, para que a gente possa, sempre quando olhar para isso, trazer a esperança de um futuro próspero, de um pensamento de paz. Porque, exatamente, postei uma foto aí, nos últimos dias, sobre uma foto minha, tipo falando, não importa o que aconteça, apenas seja feliz. Apenas seja feliz. E, tipo, o evangelho vai totalmente ao contrário disso. Não importa, apenas seja feliz. Não é desse jeito, o evangelho. O evangelho é tome a sua cruz e siga-me. O evangelho é renúncia a si mesmo. O evangelho é você renunciar a você mesmo. É você renunciar a você mesmo. O evangelho se trata da gente ser desapegado. Essa é a palavra. Desapego, eu acho que é a palavra mais incrível do mundo. Porque quando eu lembro de uma história, quando eu jogava bola lá no interior do Rio de Janeiro, eu fui jogar não sei nem esse distrito, mas deve ser Santa Maria Madalena. E aí, antes do jogo, eu falei bem assim, quer saber, eu não tô nem aí. Tô nem aí, eu vou jogar o que tiver que jogar, vou fazer o que tem que fazer e não tô nem aí o que as pessoas vão achar. Ali naquela hora eu desapeguei. Tipo assim, de querer jogar bem, de querer alta performance, eu desapeguei. Eu falei, quer saber, não tô nem aí. Não vou fazer o que tem que fazer e que se lasque. Vou fazer. E aí chegou no jogo lá, eu fiz 2 gols. Um de pênalti e um de voleio. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque o desapego vai fazer você tirar essa capa meio que de responsabilidade e vai fazer você entrar fluido naquilo. Tudo aquilo que você coloca apego e muita expectativa, a chance de você se frustrar é muito grande. E em alguns jogos onde eu simplesmente ia com todo o meu coração ali com expectativa para fazer o gol, para jogar bem, para jogar em alta performance, eu não conseguia jogar, olha que louco. Mas quando eu falava para mim mesmo que eu não tô nem aí, que eu vou jogar, que eu vou fazer o que tem que fazer, que eu vou driblar, que eu vou fazer gol, aí as coisas aconteciam. Olha que louco. Mas por que isso? Porque quando a gente se apega demais e quando a gente coloca muita expectativa, a gente acaba transferindo uma responsabilidade enorme para cima da gente e essa responsabilidade não é uma responsabilidade boa. A gente tem que estar atento naquilo que a gente vai fazer. Por exemplo, tive o jogo. Eu sei que é um jogo importante, eu sei que tem que ser prudente. Essa é a palavra, tem que ser prudente, mas também não posso ser muito apegado.
Se você encontrar um equilíbrio no meio disso, cara, a sua vida ela se transforma em outra coisa. Porque você vive a vida no modo fluir, não no modo querendo controlar tudo. Porque excesso de expectativa e excesso de expectativa é um excesso de controle. Excesso de expectativa e excesso de apego é excesso de controle. Isso quer dizer controle. Você quer controlar a situação. Só que numa partida de futebol, muitas vezes você não tem controle nenhum. A maioria das coisas da nossa vida a gente não tem controle nenhum. Então o que Deus nos chama para fazer? Soltar o controle e entregar na mão dele. Ah, tô indo para um jogo de futebol? Tá bom, Senhor. Eu quero que seja feita a tua vontade. Eu vou fazer o que tiver que fazer lá. Eu não tô nem aí porque as pessoas vão achar. Eu não tô nem aí porque o time vai achar. Eu vou fazer o meu melhor, mas sem me importar, sem me apegar e sem criar expectativa. Eu simplesmente quero viver aquele momento. É sobre isso. Se algum dia você for fazer uma palestra, se for fazer um evento, algo do tipo, faça isso. Seja prudente, entregue o seu melhor, mas entregue o controle para Deus e diga: Deus, eu quero fluir e curtir o momento. Eu não quero criar um peso sobre mim. Porque quando você fica apegado demais e cria expectativa em algo, isso se torna um peso. Não é responsabilidade. Eu errei na palavra. É um peso que se torna sobre você. E você fica tão preso, tão parado, que você não consegue fluir. E isso aconteceu comigo várias e várias vezes no futebol. Sempre quando eu criava uma expectativa enorme que eu tenho que jogar bem, eu tenho que fazer gol, eu tenho que fazer não sei o quê, acontecia exatamente o contrário disso. Mas quando eu entrava em campo com, cara, tô nem aí, vambora, eu fluía e as coisas aconteciam. Então é assim que tem que ser na nossa vida. A gente não pode criar expectativa nas coisas. A gente não pode criar expectativa nas coisas. Não seria falta de confiança que seria capaz de fazer acontecer? Não, porque nas vezes que eu fui com confiança eu não consegui. Então, é justamente isso. O desapego faz você se tornar mais confiante. O apego faz você se tornar menos confiante. Olha que louco. Quando você coloca muita expectativa em algo que vai fazer acontecer, você está jogando o controle totalmente para você. Quando você se apega muito em algo, você joga o controle 100% para você. Sendo que, na verdade, quando você tira esse controle de você, até um controle aqui, quando você tira o controle de você e põe o controle para Deus e você simplesmente flui e curte o momento, as coisas ficam mais leves, é isso que eu quero dizer. As coisas elas ficam mais leves. Você flui naquilo que você quer. Mas quando você coloca expectativa, quando você tenta controlar a coisa, isso vem um peso sobre você e você não consegue fluir naquilo. Então sim, seja confiante, prudente, mas o controle tem que estar nas mãos de Deus e você tem que simplesmente curtir o momento. Igual numa batalha. Numa batalha, a gente não pode tomar o controle, porque o ser humano, quando está sob pressão, em qualquer for que seja a situação, ele vai fazer merda quando está com emoções à flor da pele. Então, no meio de uma batalha, a gente tem que entregar o controle para Deus. E no meio de uma batalha, se a gente se a gente deixar o controle na nossa mão, a gente vai fazer cagada. Se a gente for pegar o exército lá, eu não estou lembrando da história direito, mas tem um exército na Bíblia, que eu acho que são de 300 soldados e os outros lá eram milhares de soldados. E Deus mandou que Cara, eu não tô lembrando o nome da galera, mas mandou que o grupo fosse na frente cantando louvores a Deus. No meio da guerra, imagina. Tinha milhares de soldados vindo frente a um exército de 300 soldados, que era de Deus. E aí Deus pegou e mandou que os homens que louvavam, que cantavam, que eram da música, fossem na frente dos soldados louvando. E aí eles fizeram isso e quando chegou lá no campo de batalha, todos os outros soldados já estavam todos mortos. Ou seja, aquele exército ele entregou o controle nas mãos de Deus, porque se aquele exército
pegasse o controle para ele, ele iria perder a batalha. É de verdade ou não é isso? 300 soldados contra 300 mil? Contra 30 mil? Ia perder a batalha. Então o segredo, gente, tá? A gente transferir o controle para as mãos de Deus e a gente apenas aqui desfrutar e viver cada momento, porque isso sim é você trocar o fardo com Jesus. Lembra quando Jesus fala que o meu fardo é leve e é suave? Meu jugo é leve, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, e ele nos chama para trocar isso, para a gente entregar o nosso fardo para ele. Ou seja, essa de trocar com ele, ele está dizendo nada mais nada menos do que entregue o controle para mim e eu vou deixar a sua vida mais leve. Mas quando você fica querendo controlar tudo, aí isso se torna um peso sobre você. Então seja forte e corajoso em meias batalhas. Não quer dizer sobre você ser forte no seu braço, mas quer dizer sobre você ser forte no joelho e entregar o controle para Deus. E coragem não quer dizer ausência de medo. Coragem quer dizer ir com medo mesmo. Se você esperar o medo sair, ele nunca vai sair. Mas se você for com medo mesmo, você diz para você mesmo que, cara, não importa o que aconteça, o que eu sinto, eu vou. Porque a nossa fé, ela não tem que ser baseada em sentimentos e emoções. A nossa fé tem que estar firmada em algo concreto. A nossa fé não tem que ser firmada apenas em momentos circunstanciais de muitas emoções. A nossa fé, ela tem que ser uma aliança com Deus, algo concreto. Porque se a gente vive por circunstância, a gente vai viver volúvel, cada vez mudando e mudando. Mas quando a gente está uma fé baseada na palavra e uma aliança com Deus, não importa a circunstância, batalha, nada disso. A gente vai continuar vivendo uma vida leve e suave. Porque o controle já não está com a gente. Então, vencer as batalhas e passar por guerras e batalhas e vencer essas guerras e batalhas quer dizer mais em você ser prudente. Ser prudente é saber calcular risco, é você saber planejar, é você ter ali uma base para você ser prudente e você entregar o controle. Seja prudente na batalha e entregue o controle. Porque se você não entregar o controle e ficar com o controle para você, a gente acaba fazendo doideira. Então, para você, talvez possa estar passando por uma batalha, o segredo é, seja prudente. O que é ser prudente? Analise o risco, analise a situação, o que está pegando, o que está acontecendo, o que você precisa fazer para mudar. E entregue o controle para Deus. Fale, Deus, eu te entrego o controle da minha vida, dessa situação, dessa circunstância, e que seja feita a tua vontade. Quando você faz isso, você transfere o peso para Deus. E Ele cuida disso. É lógico que você não vai orar e vai ficar parado, até porque a fé, está escrito que sem obras é morta. Quando você apenas ora, tem fé, mas fica parado esperando Deus fazer, Ele não vai fazer para você aquilo que você tem que fazer. É orar, é entregar, mas agora que você está com um fardo leve, é você fluir e fazer acontecer. O Jobson, para fazer esse evento que a gente fez, a gente sonhou junto, a gente orou por isso. Mas se a gente não fizesse, Deus não iria preparar todo o ambiente ali. Se Ele quisesse, Ele poderia fazer, mas Ele não iria fazer isso. Colocar lá todo o ambiente, a gente só chegar lá e pronto. Não, a gente teve que fazer, a gente teve que ter correria, teve que, sabe? Só que quando a gente entrega para Deus, independente do que aconteça, a gente vai fluir naquilo. Então é sobre isso. Espero que a gente tenha entendido a mensagem de hoje. Feche os olhos aí, vamos agradecer. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa live. Muito obrigado, Senhor, por ter falado em nossos corações. Pai, nesse momento, nós entregamos o controle nas Tuas mãos. Controle da minha vida, controle dos meus pensamentos, da minha vida por completo, por inteiro, Pai. Eu te entrego o controle. Eu desapego daquilo tudo que tenha me travado, que tenha me impedido, que tenha me deixado parado.
Eu me desapego disso e eu me fortaleço na sua identidade. Eu me fortaleço em quem o Senhor é. Eu fortaleço a minha identidade em quem o Senhor é. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por essa oportunidade de ser feliz, de entregar para o Senhor. Que esse dia não possa ser apenas uma segunda-feira do início da semana, mas possa ser um dia na Tua presença, um dia onde a gente vá se fortalecer. Pai, obrigado por esse momento, por essa live. Fale aos nossos corações durante esse dia sobre tudo isso que foi falado aqui e que a gente possa colocar em prática, Pai. Amém. Amém. Gente, estamos juntos até quarta-feira. Fechou? Tamo junto. Deus abençoe. É nóis.